quais as previsões para a agricultura por conta do frio de junho? E outra, há poucas semanas nós tivemos chuvas fortes aqui no sul de Santa Catarina que trouxeram problemas para diversas lavouras. Estamos conectados com o Reginaldo Gelleri, que é gerente regional da EPAGRE em Araranguá e pode nos trazer essa visão técnica de quem acompanha essa rotina do ponto de vista da EPAGRE em relação às lavouras e as consequências dos temporais e do frio também e as previsões para as próximas semanas, próximos meses. Reginaldo Gelleri, bom dia. Todos os ouvintes aí da Rádio Cidade em Dia, me permite dizer que eu estou há algum tempo não mais na gerência da EPAGRE, né, enquanto gerente, e sim hoje nosso colega, amigo ali de Criciúma, o Edson, então é uma gerência só Criciúma e Araranguá. Então me permite só fazer essa pequena correção, para daí então poder continuar a cultura, enfim, perspectivas também. Certo? Perfeito. Interessante reparo. Reginaldo, nós tivemos chuvas fortes aí, né, há poucas semanas que causaram danos materiais, mas que também atingiram lavouras. Nós temos ainda consequências disso ou isso já foi superado aí no campo? Assim, Denis, o período do ano é um período que a gente tem poucas lavouras no campo, porque a maior parte delas já foram colhidas, né? Então, tivemos a infelicidade de algumas pequenas áreas de arroz que ficaram inundadas, mas no geral, assim, para nossa felicidade, as lavouras como estavam colhidas, então poucos danos. Tivemos algumas situações de pecuária, onde o excesso de chuva atrapalha, assim, todo a movimentação dos animais no pasto, né? Acaba prejudicando também o pasto. Mas para nossa felicidade, então, os danos foram muito pequenos na agricultura em função das chuvas. Algumas lavouras mais de pequena expressão na região, horticultura principalmente, né? Essas então tiveram um pouco mais de dano, mas no geral poucos danos frente a tudo que a gente tem na região de agricultura, Denis. Certo, mas dá para identificar alguma lavoura que tenha sido, alguma cultura que tenha sido um pouco mais atingida, Reginaldo? Eu diria para ti que algumas lavouras de feijão e de soja, em algumas partes onde teve mais concentração de chuva, e também dependendo do momento que estava a parte fisiológica da planta, né? Se estava no ponto de colheita, e que muitas vezes é feito uma dessecação na soja, por exemplo, e depois que é feita essa dessecação, que é aplicado o herbicida específico para ele secar mais rápido as folhas, tem que ser colhido em torno de 5 dias depois, 10 dias no máximo, e se atrasa esse período de colheita, aí então você vai ter dano nos grãos. Então isso aconteceu com algumas lavouras de soja, por exemplo, né? Feijão, embora não é usado dessecantes, mas também ele é muito sensível à quantidade de chuva ou umidade. Então também temos problema quanto a isso. E mais, algumas lavouras de arroz aqui na região de Araranguá ficaram debaixo d'água, e indo para a região do Tubarão, então, assim, um pouco mais. Daí lá, sim, ela teve mais áreas que ficaram inundadas, assim, as perdas foram maiores na região do Tubarão do que aqui, porque lá se colhe um pouco mais tarde o arroz do que a nossa região, Denis. Por isso que foi assim, tem danos localizados, sabe? Certo, então na região de Tubarão, que foi a mais atingida pelo temporal, o problema maior esteve nas lavouras de arroz, é isso? Exatamente. Então, assim, ficou inundado por muito tempo. Esse arroz, as pessoas tentaram colher depois, né, porque assim que abaixou as águas, volta a secar, mas fica um arroz de péssima qualidade. Então, muitas vezes a indústria nem tem interesse nesse próprio arroz, porque não sabe, é muito ruim mesmo para processamento nas máquinas, né? Então, se perdeu alguma coisa nesse sentido, assim, de ter ficado embaixo d'água. Ô, Reginaldo, o frio ajuda ou atrapalha as lavouras? Nós estamos num país tropical, né, subtropical, a nossa região, e então o frio é uma nossa normalidade, né, Denis? Então, ajuda é necessário, inclusive, né, para muitas das lavouras. Nós estamos num período, como eu falei anteriormente, numa entre-safra, né, para as culturas anuais. Então, a gente está aí já se preparando para começar a plantar daqui a pouco as culturas anuais, como arroz, como feijão, como soja, enfim, milho. Mas as culturas permanentes, como a banana, que tem bastante considerável na nossa região, essas, quando o frio é mais intenso, elas são mais prejudicadas. Agora, você pega, por exemplo, as culturas de frutas de caroço, né, como a nectarina, pêssego, essas precisam, a própria uva, precisam de frio, sabe? Um frio pode ser mais intenso, que no caso delas vai até ser melhor, nessa época do ano, porque estão agora, por exemplo, a pêssego, tudo estão florescendo, então tudo está transcorrendo muito bem, sabe?
Quando fica quente, esse é um problema daí, porque daí não há as horas de frio necessárias para o desenvolvimento dos frutos, né, nessa fase ainda de flor, mas e aí então você vai ter um prejuízo depois na produção daquelas culturas. Mas para nossa felicidade, o clima está transcorrendo de acordo com o que se espera, aquilo que se imagina, né? Então, felizmente, a gente está aí com uma situação confortável, mas uma preocupação sempre é mais com banana, sabe? O pessoal dos bananicultores, então, eles têm que fazer toda uma proteção dos cachos, colocando aqueles sacos em volta do cacho, para justamente não ter danos nas frutas. E qual é, Reginaldo, a tendência para junho? São 7h27 da manhã agora. O que vocês esperam do junho, né, em termos das previsões e dos eventuais reflexos nas lavouras aqui da região? O que diz a meteorologia é que nós teremos um junho dentro da normalidade e um pouco abaixo, né, daquilo que, caso de frio, né? Então, nossa perspectiva é uma perspectiva boa para a maior parte das lavouras, porque, como é entre safra, então não vai ter reflexo. O pessoal que cultiva banana, esse aumenta um pouco mais a preocupação com o frio. Mas, como eu falei, temos técnicas, né, de cultivo que facilitam, então, não é vou dizer que facilita, mas que melhora o enfrentamento desse problema que é o frio para a bananicultura. Para as demais culturas, não vejo grandes problemas, até porque maracujá, por exemplo, nós estamos no final da colheita, encerrando já esse mês de junho, é o último mês, inclusive, para que os agricultores tenham maracujá nas suas lavouras, depois entra um período aí de vazio sanitário, onde é necessário ter toda a retirada das plantas das lavouras. Pitaia também já encerrou praticamente, e a lavoura principal da nossa região, que é o arroz irrigado, essa então está entre safra. Inclusive, hoje, Denis, agora à tarde, no Cetrar, em Araranguá, faremos a nossa avaliação da safra do arroz. Então, o que aconteceu, a produtividade, município por município, um levantamento muito preciso, e a gente faz essa avaliação já tem 30 anos, então eu diria que é a maior história de avaliação de cultura, né? No caso do arroz irrigado, do Santa Catarina, você sabe, outra cultura que tenha tanto tempo da cadeia produtiva reunida para avaliar a safra ano após ano. Então, hoje à tarde, lá no Central em Aranguá, faremos então essa avaliação de safra. Palestra sobre seguro rural, e uma curiosidade, Denis, a gente tem aí no campo duas opções para o pessoal fazer seguro de lavoura, né? Que é quando contrata o custeio via Pronaf, aí pega o Proagro, obrigatoriamente, ou ele não tendo esse custeio, ele vai optar pelo seguro rural privado, com uma subvenção do governo federal, e também quando faz quando faz custeio via cooperativas, ele consegue então fazer também esse seguro privado, que tem sido muito bom para os agricultores. A gente tem dito que aqueles que fizeram essas apólices, né, de seguro, que o governo subsidia uma parte do prêmio, pequenos problemas que aconteceram na lavoura, eles foram ressarcidos. Então a gente recomenda, faça um seguro, porque realmente fica mais protegido, né? Assim, você faz investimento muito alto por hectare e fica protegido, então, das intempéries que acontecem. Muito bom. Reginaldo, olha, obrigado pela atenção de sempre conosco, sempre bom ouvi-lo, estamos ao dispor e um bom trabalho aí, bom dia. Obrigado, Denis, e um bom dia a todos.